Parabéns, querida Federação Espírita Piauiense, pelos seus 72 anos de serviços prestados com qualidade ao movimento espírita organizado do estado do Piauí. Eu sou Marineve Saraiva de Arelião Costa, tive a honra de dirigir a nossa federativa pelos idos de 1991 a 1997, 2 mandatos consecutivos de 3 anos, e na oportunidade assumimos ainda a tarefa de jovem com filhos pequenos. Eu era a única mulher representando a federativa na região Nordeste, e juntamente com a dona Neném Alauto de Minas Gerais, nós éramos as 2 mulheres que atuávamos à frente das federativas do Brasil. Essa federativa que tem a missão de unir, de integrar as casas espíritas no movimento organizado, né? Tivemos aí alguns desafios quando assumimos. Precisamos enfrentar com o espírito de equipe, com o espírito de estudo, dada a minha profissão de professora desde os 18 anos de idade, pude levar esse espírito do aprender e do ensinar e do multiplicar o conhecimento. E com o plano de trabalho aprovado da nossa diretoria executiva, departamental, aprovadas nos conselhos federativo, estadual e deliberativo, nós encampamos uma série de ações, né? Para enfrentarmos o trabalho isolado, a pouca unidade das casas espíritas, o movimento ainda segmentado, a limitação da difusão da doutrina e a necessidade de uma convivência mais harmoniosa e mais fraterna. Seguimos a campo. Estudamos o manual de orientação ao centro espírita em todos os grupos de estudo dentro da federação, e orientamos as casas espíritas. E assim nós alinhamos a linguagem e já havíamos implantado, 6 meses antes de assumir a presidência da federação, já havíamos implantado o ESD. Levamos o estudo sistematizado da doutrina espírita como missão federativa, de expandir o estudo nas bases da obra kardeciana e complementar. Lançamos uma importante jornada inspirada na viagem espírita de Allan Kardec, a jornada Manuel Alfredo, que constava de 45 dias de trabalho ininterrupto nas casas espíritas do estado do Piauí, da capital e do interior. E o lema é: o centro espírita em bases sólidas. E com isso nós passamos a atender as demandas do movimento espírita nas diversas áreas, através dos estudos, da evangelização, dos cursos, das capacitações, das orientações aos centros espíritas existentes e aos grupos nascentes. Foi muito bonito ver a colheita dessa semente. Abraçamos com muito vigor, já no 2º mandato, se fez necessário, a reforma da sede da federação. Lançamos a campanha Ame essa casa, abrace essa causa, e reformamos o nosso prédio com um auditório nomeado com o nome do nosso querido Francisco Cândido Xavier, a nossa distribuidora com o nome de Humberto de Campos, a nossa livraria, que já à época já existia nos anais dos documentos, que foi prestigiado ao Ramiro Gama, que nos representava nas reuniões do Conselho, quando a federação ainda não podia mandar os seus representantes no Conselho Federativo Nacional. E assim, nós lançamos mais 2 grandes eventos que nós consideramos de grande proveito ao movimento. Foi o Encontro Piauí-Maranhão, que ajudou a aproximar as 2 federativas e o movimento espírita desses 2 estados. E o Seminário da Família, que se tornou um evento permanente dentro do nosso movimento espírita. Finalizarmos, que resultados nós colhemos, né? O movimento espírita adquiriu uma pujança de estudo, de trabalho e de fraternidade. Cresceu em número de casas, em núcleos nascentes, em grupo de estudos, e o foco da difusão cresceu o nosso movimento federativo. Surgiram os palestrantes locais, fruto dos estudos, e esses
palestrantes já eram utilizados nos próprios eventos do movimento de unificação. E assim capitaneando esses grupos, esses grandiosos voluntários para a obra do Cristo. Concluímos, tivemos um trabalho mais unido, um foco no estudo da doutrina, na base do estudo sistematizado da doutrina espírita, orientado pela a Casa-Mãe do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira. E deixo aqui o meu recado. A Federação Espírita do Piauí é uma das grandes e importantes instituições do Estado do Piauí. E ela valoriza o crescimento humano, a moral, os valores contidos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, eu deixo aqui um pequeno apelo aos que vão nos suceder, né? Lembremos da importância de todos. Nunca menosprezemos quem quer que seja. Saibamos valorizar o trabalho, a hora, o agora, com oração e silêncio, uns pelos outros, né? E eu deixo aqui um abraço carinhoso ao casal que me acolheu, doutor Darcy e dona Jesus Gonçalves. E ao nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, à época, doutor Giovanni Borges, que quando eu cheguei após uma reunião do Conselho Federativo e falei a ele da intenção de sermos representantes do livro da FEB no estado do Piauí, com a nossa distribuidora, ele não demorou uma semana nos autorizando a nos tornarmos os revendedores e aqueles que estaríamos em condições de recebermos o livro da FEB em condições especiais para estimularmos que o livro espírita chegasse nas casas espíritas de forma acessível e proporcionando a ampla difusão do livro espírita no estado do Piauí. Meu abraço carinhoso a todos que fizeram esse movimento no passado, estão fazendo no presente, em nome da nossa querida Cristina, e em nome de todos aqueles que ainda estão preparados, que ainda virão, e já estão inscritos nos anais do Espiritismo lá no plano espiritual. A todos valorizemos esse trabalho unido, esse trabalho consistente, esse trabalho permanente com o lema de Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância, respeito, liberdade e muito